Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos à palavra do Senhor. Eu quero que você repita comigo assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu pratico a palavra, eu vou pecar menos. Pense nisso. Quanto mais eu leio a palavra e pratico a palavra, eu vou pecar menos. Outra coisa, no mesmo Salmo 119 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra vai nos direcionando, ela vai mostrando aonde eu devo andar, como que eu devo andar, e bem claro. Quando você anda num caminho claro, iluminado, você não tem como tropeçar, você vê todas as coisas. Assim é a palavra. Quando você conhece a palavra, você não é enganado por toda a sorte de ventos e doutrinas aí que aparecem nos dias de hoje, né? Tantas coisas, e eu vejo um punhado de crente que não lê a Bíblia, que acredita nessas coisas. Então nós precisamos ler, praticar a palavra de Deus para ser guardado e iluminado o nosso caminho. Eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de João, capítulo 15. Alguns mais rapidinho já acharam que eu ia ler o Salmo 119 e foram lá para o Salmo 119. Evangelho de João, capítulo 15. Glória a Deus. Todos acharam? Os evangelhos sempre vêm na igreja, né? Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Glória a Deus. Amados, o Evangelho de João, ele exalta o nome do Senhor Jesus Cristo de uma forma, ele que fala a respeito do verbo, ele que fala que todas as coisas foram feitas por ele, para ele, nada do que existe existiria se não fosse ele. E também fala com respeito ao poder da palavra. No capítulo 13 do Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo, em uma atitude de ensinar os discípulos a humildade, a maneira de servir, que é conhecido como o lava-pés, e Jesus ensinou essa maneira que eles deveriam continuar fazendo, que era humilde e servir. Mas Jesus chega até Pedro, e Pedro, um tanto assim, Pedro perdeu a oportunidade, como os demais perderam a oportunidade de lavar os pés dos discípulos, porque eles estavam numa ceia, e ali estava Jesus, e os 12 estavam ali. Como era o costume judaico, que dentro de uma casa tinha um servo, era o servo mais inferior, que lavava os pés das pessoas. E essas pessoas,
Porque como não havia asfalto, não havia calçadas nas casas, então era terra, era pó, e um local que chove pouco ali. Então imagine como era o pé dessas pessoas assim. Você já viu quando você jogava bola naqueles campo de terra, mesmo com meião, o negócio, você tirava o meião, o negócio estava vermelho o pé. E quando você jogava descalço, aquilo subia um pozão que chegava na casa assim, saía aquele caldo vermelho de tanto pó. E o povo de Israel nessa época eram alpacas, eram sandálias, eram calçados abertos, e muitos andavam descalços. Então quando chegava numa casa, uma das primeiras coisas que eles faziam era exatamente o servo inferior chegava e ali com a vasilha com água, com a toalha eles lavavam os pés e enxugavam. Como eles estavam ali, os 12 discípulos de Jesus, ninguém queria ser o menor, ninguém queria ser o servo inferior. Eles já vinham disputando, várias vezes disputaram quem era o maior. Jesus um dia viu aquela confusão, colocou uma criança e disse: esse aqui é o maior. As pessoas têm que se tornar uma criança para entrar no reino de Deus. Tiago e João pediram até para a mãe deles: mãe, chega para Jesus e diga para ele, para nós, um sentar à direita e outro sentar à esquerda. Eles disputavam quem era o maior, quem era o melhor, e isso não parou, amado. Tem várias pessoas, se colocar uma lista de trabalho, recepcionista, introdutor de pessoas, e não sei o que, para dançar, para dirigir o culto, e para limpar o banheiro. Limpar o banheiro, não sei se não vão ter que falar assim, ó, você vai limpar o banheiro, porque ninguém quer, parece que é um serviço inferior. Mas nós viemos para quê? Para servir. E sabe o que Jesus teve que fazer? Jesus pegou a toalha e a vasilha com água e foi lá lavar os pés dos discípulos. Eu imagino a vergonha que eles passavam, o mestre, o Senhor, lavando os pés deles. E quando chegou no Pedro, o Pedro disse: não, o senhor não vai lavar só o pé, não, vai lavar toda a cabeça, pode despejar água na minha cabeça, pode dar um banho. Ele falou assim: não precisa, você já está limpo. Mas nem todos estão limpos, que ele falava de Judas Iscariote. Vocês já estão limpos, mas nem todos estão limpos. Jesus falou no capítulo 4 de João à mulher samaritana, no diálogo que ele teve com aquela mulher, ele disse: se você soubesse quem te pede água, você pediria, e eu lhe daria água que jorra para a vida eterna. Porque Jesus é esta água, a palavra do Senhor é esta água, a palavra é o Senhor, e todo aquele que bebe dessa água, que recebe essa palavra, ele é limpo, ele é purificado. Posso ouvir um glória a Deus? Vós já estão limpos pela palavra? Amados, Jesus disse nesse texto que Ele era a videira verdadeira, e o Pai era o viticultor, o dono da videira, aquele que cuida da videira, e nós somos os ramos. E Ele diz assim que esses ramos precisam ser podados. Todas as frutas, os pés de frutas precisam ser podados de tempo em tempo, porque senão não vai produzir. E aqueles que não deixam ser podado, não presta, não dá um fruto, é lançado fora. E Jesus diz algo aqui no versículo 3, que eu frisei aqui, algo muito importante: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Eu quero nessa noite, amado, diante desses comentários, intitular essa palavra, e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós comentarmos: purificados pela palavra. Purificados pela palavra. A palavra de Jesus tem poder de purificar-nos sobrenaturalmente. A palavra é algo sobrenatural. A Bíblia diz a respeito da palavra: conhecereis a verdade, conhecereis a palavra e ela vos libertarás.
Há coisas no nosso exterior, amado, que nós podemos mudar, mas há coisa no nosso interior que só o poder da palavra pode nos purificar. Só a palavra para perdoar os nossos pecados. Só a palavra para limpar os nossos corações. Só a palavra de Deus tem esse poder de mudar a vida de uma pessoa. A ciência não consegue explicar. A medicina não consegue explicar a mudança de uma pessoa. A psicologia nem se fala, vê o comportamento, que analisa o comportamento. Aqueles que estudam a inteligência multifocal não conseguem entender a mudança, tanto assim que um dos maiores estudiosos nessa área da nossa época, que é Augusto Cury, um ateu que estudava a inteligência, ele pegou toda a história de Jesus, a biografia de Jesus, e começou a analisar o comportamento de Jesus e a forma que aconteceu. Ele veio se converter, porque ele viu algo que a palavra mudou a vida dele, Jesus mudou a vida dele. Só a palavra pode mudar uma pessoa. De repente nós encontramos alguém e falamos assim: essa pessoa era desse jeito, dessa forma. O que aconteceu com essa pessoa? Até o teu rosto, até a tua aparência está diferente. Você fez plástica, fez físico, o maior cirurgião plástico que existe. Não é aquele Pitangui, não é nem os discípulos do Pitangui. É exatamente Jesus que nos purifica e nos limpa e nos dá uma cara nova para nós, amados. Só a palavra para fazer isso. A palavra purifica nosso interior. A palavra perdoa os nossos pecados. Poucos entendem o poder da palavra, amados. Poucos entendem o poder da palavra. Por que eu digo que poucos entendem? Porque pegam a Bíblia esporadicamente, ou então pega e abre a Bíblia como se fosse um amuleto para expulsar alguma coisa. Essas pessoas, eles não conhecem o poder da palavra do Senhor. Eu vou colocar algo para vocês, que quem sabe vai servir para aqueles que estão estudando agora, para mudar a sua maneira de ser. Por que nós encontramos bons profissionais e péssimos profissionais? Amados, a maioria das pessoas tem costumes de pegar os livros, a matéria, só na véspera de prova. Essas pessoas vão ser um péssimo profissional. Péssimos profissionais. Eles podem até tirar boas notas, estudando somente aquele momento. Mas se você quiser ser excelente, se você quiser ser 10 vezes melhor, você tem que estar atento a toda a matéria, desde o início até o final. A pessoa que está ligada na matéria, do início ao final, ela não precisa nem estudar muita coisa não. Ela já sabe, ela já entendeu, a palavra já está no coração dela. É exatamente isso. Olha o que a Bíblia diz: o coração fala o que a boca está cheia. Então, quando tanto as coisas espirituais como você estuda diretamente, não pega só a apostila, o livro, na hora que vai a semana de prova, amados, você vai ser um excelente profissional. Fica aqui essa dica para você. Você já imaginou que tipo de médico que nós temos aí, profissionais que só pega a matéria para estudar no dia de prova? Só no dia de prova. Se você vai conversar com ele, não sabe nada. Nós precisamos estar atentos. Mesmo nesses dias, amado, que a aula é nessas plataformas aí, usando o aplicativo Zoom, você não deve estar ligado lá, celular aqui, computador ali. Você vai ser um péssimo profissional. Você já imaginou? Você, digamos, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um médico, eu vou ser alguma coisa que você vai dar um diagnóstico, ou você vai passar para alguém e vai fazer tudo errado.
Você já imaginou, digamos assim, nós temos aqui a Márcia, que é arquiteta, conhece as coisas, faz o projeto, coloca ali, e a pessoa começa a fazer a construção, e ela pega e dá umas coordenadas, tudo errado, até mesmo na questão da estrutura de viga, de ferragem, alguma coisa desse tipo aí, amado, vai vir sobre ela. Ela é responsável por essa obra. Ou você é um médico, você vai chegar um momento que você vai ter que usar o conhecimento que você teve, e você vai ali mexendo, você vai mexer com o corpo, você é um cirurgião, você vai cortar lugar errado, porque você foi um péssimo aluno, que você só pegou a sua matéria para estudar no dia de prova, mas você vai ser um péssimo professor, você vai ser um péssimo profissional em qualquer área, se você não se dedicar àquilo que você colocou para ser. E agora, se você não se dedicar à palavra do Senhor, em praticar a palavra de Deus, você vai ser um péssimo cristão e vai viver uma vida medíocre, abaixo da média daquilo que Deus tem para você. A palavra de Deus não é só para você pegar. Vou pegar agora. Alguém já ouviu falar de George Miller? Quem já ouviu falar de George Miller? George Miller, ele fundou mais de 200 orfanatos. Sabe quantas vezes ele leu a Bíblia? Mais de 200 vezes ele leu a Bíblia. 50 vezes ele leu a Bíblia de joelho. E nos últimos dias da vida dele, um repórter perguntou para ele se ele pudesse fazer o que ele gostaria de fazer ainda. Eu gostaria de conhecer mais a Bíblia, ler de novo a Bíblia. Mais de 200 vezes lendo a Bíblia, 50 vezes de joelho. Toda pessoa que coloca um propósito. Eu fiquei muito feliz na quarta-feira quando o Lucas testemunhou que ele terminou de ler a Bíblia. Ele colocou um propósito esse ano de ler a Bíblia, e ele leu a Bíblia antes de terminar o ano. É ler, comer a palavra do Senhor. Ela vai iluminar o meu caminho. Eu vou ser um cristão autêntico. Eu não é um amuleto, não é algo para espantar, expulsar demônios, expulsar maus espíritos, não. Eu tenho que esconder a palavra de Deus no meu coração. Eu tenho que estar praticando a palavra do Senhor. Em Apocalipse capítulo 1 verso 3 diz assim: bem-aventurado aqueles que lê, que ouvem, que praticam a palavra deste livro, a profecia deste livro. Você vai ver um monte de cristãos vem citando coisa que não existe na Bíblia, porque não lê. Você vê um punhado de pastor pregando coisas que não existem, porque não lê. Tem muitas pessoas que interpretam a Bíblia totalmente errado, porque não é um estudioso da palavra do Senhor. Nós devemos ser como Jesus, que aos 12 anos, quando ele foi encontrado no templo, a Bíblia diz assim que Jesus crescia na graça e no conhecimento, cada dia conhecendo mais a palavra do Senhor. Às vezes as pessoas dizem assim: não, eu já li várias vezes a Bíblia, não precisa eu ler. Não, amados, eu quero continuar lendo mais. Eu estou completando 41 vezes de leitura de Bíblia, e 2 vezes li a Bíblia de joelho, e eu já quero terminar essa vez e começar uma nova experiência de joelho novamente. Não por mostrar que é melhor, não, porque é um momento de humilhação, um momento de estar diante da reverência à palavra do Senhor, e o momento do Senhor revelar algo sobrenatural dentro da palavra do Senhor. Porque isso aqui é minha ferramenta. Não quero dizer uma questão de ser pastor, mas ser um cristão, ser um filho de Deus. Porque não é porque você pode estar pensando, mas ele tem que estudar a Bíblia, ele é pastor. Ele tem, não, eu preciso ler a Bíblia porque eu sou um filho de Deus, porque eu sou um cristão e eu sirvo o Senhor. É a obrigação de todos nós que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Você pode dizer assim: eu sou limpo pela palavra? Poucos entendem o poder da palavra porque não se preocupam em meditar. Meditar é você entender.
Por que poucas pessoas gostam de matemática? Você quer ver? Na sinceridade, quantos aqui gostam da matéria de matemática? Levanta a mão. Rosimar, temos lá o Vitinho gosta de matemática, a Cláudia, minha esposa gosta, a Mariana gosta, o Andrei gosta, mas o Jandir deu uma porcentagem, uns 10%. Porque matemática você tem que compreender, tem que entender a fórmula. E tudo, sabe aquela lá no segundo ano, lá quando você começou a aprender que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, daqui a pouco 2 vezes 2 é 4. Se você não se dedicou lá naquelas primeiras coisinhas, você nunca vai chegar a ser um bom matemático. É algo que nós precisamos compreender. A Bíblia não é você falar assim, Jesus é verdadeira videira, a videira pai é o agricultor, todavia, não, peraí. Fala aqui que eu sou a videira. Quem que é eu sou? Jesus é a verdadeira. Meu pai é o viticultor. O que é viticultor? Aquele que é o que cuida da vinha. É assim que você vai meditando, assim que você vai compreendendo. Interpretar o texto. Daí tem uns que não gostam de português, detestam interpretar texto, ruim de interpretar texto. Para escrever então agora pior ainda, só abrevio. E voltaram agora a ser o homem da caverna, desenhinho, desenhinho, cheio de desenhinho. Papa Capim, Seu Madruga, Chaves, tudo desenhinho ali. Voltaram a ser os homens da caverna. Joinha, legal, pra cá, dali. Hominho do quartel, batendo continência, daqui, genial, e daqui. Amados, hoje, se nós colocarmos uma pessoa, escreva um texto a respeito de alguma coisa, e se for corrigir o português, pontuação, concordância nominal, verbal, misericórdia. Misericórdia. Amados, a palavra, as pessoas só lembram da palavra quando precisam. Nós devemos, as palavras, elas não é algo, uma regra, norma, as palavras são princípios. E os princípios, pode passar o tempo que passar, vai continuar sendo princípio, a palavra é a mesma. Pode mudar, os termos usados no passado já não se usam mais hoje, mas o sentido é o mesmo. Porque são princípios. A palavra do Senhor é isso, e o que o Senhor diz não volta. Não seja dessa forma. Quando vocês entrarem nessa terra, não vão servir os deuses dessa terra. Vocês vão me servir, vocês vão fazer dessa forma. Amados, você vê, Deus é um Deus de detalhe, a ponto dele, ele dá uma construção de uma arca, explica até o tamanho, o comprimento, a altura, que tipo de madeira, como é que fazer. Deus é de detalhes. E cabe a nós obedecer e não achar um achismo. Pecado sempre foi pecado, não é porque agora nós estamos em tempos modernos que as coisas mudaram. Não, continua sendo pecado. Adultério continua sendo adultério, prostituição continua sendo prostituição. A palavra não mudou. Todo cristão que é limpo pela palavra, que tem a palavra, ele vai pecar menos. Ele vai fazer algo que honre a Deus. Por isso que eu pergunto para você: vocês estão limpos pela palavra?
A palavra tem entrado no teu interior, no teu coração e tem limpado? Como que eu sei, pastor? Se você está praticando a palavra de Deus, então você não está desobedecendo ao Senhor. Não quero dizer que você é perfeito, mas você está procurando. E a pessoa que procura ser perfeito, ele tropeça aqui, ele levanta, ele vai, mas ele procura novamente se melhorar, sempre melhorando. Eu errei hoje, mas amanhã eu não erro porque eu estou crescendo. Muitos erram por ignorância. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. A palavra deve ser praticada no dia a dia. Quem ouve a palavra de Deus e a pratica, está edificando sua vida sobre a rocha. O que é edificar? Edificar é construir. Todo aquele que pratica a palavra de Deus está edificando sua vida, está construindo a sua vida na rocha que é Cristo. Toda pessoa que anda edificando a sua vida na palavra que é Cristo, ele é um cristão abençoado, é uma pessoa exemplar. Amados, sabe por que muitos cristãos não conseguem vencer as tempestades da vida? Algo que acontece de imediato. Sabe aquelas coisas que não avisam, pum, pum, vem de repente sobre a tua vida? Uma morte repentina, uma falência repentina, uma enfermidade repentina que você não esperava. Tem muitas pessoas que se abalam tanto, que não resistem. E muitas das vezes essas pessoas que se abalam, não resistem, começam a culpar Deus. Mas a pessoa que tem a palavra do Senhor, que pratica, mesmo nessas tempestades repentinas, ele permanece firme na rocha que é Cristo, porque é a palavra que sustenta, é a palavra que está em nosso coração, que vai nos dar a vitória, e nós vamos vencer aquela tempestade. Todos nós estamos sujeitos à tempestade. Todos nós. E só vai vencer quem está firmado na rocha. Só assim para resistir às tempestades. Tudo que vem repentinamente, amado, se nós não tivermos preparado. As construções no Japão, todas preparadas para terremotos. Seja casa, prédios, todas elas já são construídos, preparados para suportar os terremotos. Não é isso? Se der um terremoto igual dá no Japão, aqui no Brasil, estamos perdidos, porque nossas construções não estão preparadas para esse tipo de coisa. Você vê nos Estados Unidos, boa parte de casas são preparadas para aqueles ventos fortes, os tufões chamados, tudo preparado para isso. Tem pessoas que eles têm na sua casa e abrem embaixo, tem um subterrâneo, que chega um momento que eles vão para ali, sai tudo a parte de cima, mas a parte de baixo eles estão protegidos ali. São lugares que são protegidos por causa desses fenômenos que acontecem repentinamente. Tem algo repentino que não vai só acontecer no Japão, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Tem um ato repentino que está para acontecer. Nós não sabemos quando, mas sabemos que vai acontecer. E somente aqueles que estão na palavra vão resistir e vão estar com o Senhor Jesus, que é o grande arrebatamento da igreja. O segundo maior acontecimento na face da terra, porque o primeiro foi quando Jesus morreu e ressuscitou, e o segundo será a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar um povo que foram limpos pela palavra, que estão aguardando a palavra se cumprir na vida deles. Posso ouvir um glória a Deus? Só quem deixou a palavra limpar o seu interior tem um novo estilo de vida. Amado, sabe qual que é o maior culto de libertação?
As pessoas muitas vezes enganam, tem culto de libertação, lá é porque tem oração poderosa, oração, não, amados, o maior culto de libertação é a escola bíblica dominical. Estudar a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você entende porque muitas vezes o inimigo não deixa as pessoas virem para a escola dominical? Porque ele não quer que essas pessoas aprendam a palavra de Deus. É a palavra que liberta, é a palavra que vai nos direcionar. Só quem deixou a palavra limpar o seu interior tem um novo estilo de vida. Amém? Só quem deixou. Eu preciso deixar, eu preciso abrir o meu coração. Jesus diz assim: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, e você abrir o vosso coração, o que vai acontecer? Ele vai entrar, e fala no plural: nós vamos entrar e vamos fazer morada, vamos cear contigo. Ou seja, olha bem, nós vamos entrar na tua casa, um jeito de intimidade. Nós vamos cear, ou seja, nós vamos almoçar, nós vamos estar junto com você. Só entra na tua cozinha alguém que é íntimo de você ali. Então Jesus diz dessa forma: nós vamos cear, vamos ser íntimos. Somente essas pessoas, amada, podem resistir toda tempestade, estarão preparados, e a sua vida tem um novo estilo de vida. Todos esses são dessa forma. Quando você olha uma pessoa, diz: que pessoa abençoada, que maneira maravilhosa de ser. E é em todo momento, aonde tiver, ele vai continuar sendo cristão. Amado, quando eu falo ser cristão, não é ser um cristão careta, não é ser uma pessoa que se acha mais santo do que o outro, não. Porque tem pessoas que acham que são santos, porque eu não tiro o paletó, eu só ando de paletó. Se eu colocar a camisa do Palmeiras, não sou mais crente. Aquele não é mais crente de maneira nenhuma. Amado, pode mudar. Se botar a camisa do Corinthians também, vai ser mais crente? Não. Tem pessoas que acham, amado, porque deu a forma do outra, muda a vida da pessoa. Se está brincando, se está fazendo alguma coisa, não, amado. Ou você acha que Jesus Cristo só ficou lá dentro do quartinho dele com a mãozinha arrumada? Não, ele teve infância, ele teve adolescência, mas a Bíblia diz: em tudo ele foi tentado e não pecou. Tantas pessoas, amado, que escondem uma vida não cristã atrás de uma saia, atrás de um cabelão, parece um rabo de cavalo, por aqui, dizendo que é crente, que é santo e que carrega a Bíblia, mas tem uma língua desse tamanho, vive pulando cerca, vive adulterando, fazendo um monte de coisa, achando que é mais santo que o outro. Mas a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor não passa nada. É viver a palavra. Jesus se comunicava com todo tipo de pessoas. Jesus estava numa festa de casamento. Jesus conversou, orou e abençoou uma mulher adúltera. Jesus orou por uma mulher perturbada de espírito maligno. Jesus conversou e libertou, e foi almoçar, foi jantar na casa de um chefe da Receita Federal, o Zaqueu e Mateus. Jesus era a pessoa que estava em todos os ambientes, mas ele sabia se comportar. Nós precisamos viver a palavra. Viva pela fé. Viver pela fé, amado, nós não sabemos. Nós não estávamos lá quando foi escrita a Bíblia, mas a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 1, verso 17, que o justo viverá pela fé. Nós cremos na palavra do Senhor. Nós não queremos, as pessoas podem questionar o que for. Eu sempre digo assim: a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. Mas se a Bíblia falasse que Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditava na palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus, não é homem. Felizes aqueles que crêem na palavra do Senhor e a praticam.
demonstra de fato que tem obtido o perdão dos seus pecados. Vive uma vida dessa forma, libertos, livres. Os meus pecados foram perdoados. Não importa o que eu fiz, enquanto eu tenho vida, eu tenho oportunidade de ser perdoado os meus pecados. Amados, muitas pessoas, eu cometi pecados, sim, pedi perdão, sim. Só que existem as consequências, amado. As consequências do pecado. Eu sempre uso esse exemplo quando uma pessoa é julgada ali no tribunal, e quando o juiz bate o martelo e diz, caso encerrado, ou seja, aquela pessoa está perdoada, só que a consequência dela é tantos anos de reclusão. Vocês entenderam? A consequência do erro dele foi aquilo lá. Mas quando bate o martelo, está perdoado. A reclusão é a consequência dos seus atos. Muitas das vezes, amada, a pessoa não sabe, mas ele foi perdoado, mas sofre as consequências. E é pouco ainda, porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Demonstra de fato que tem obtido o perdão dos seus pecados, tem o seu corpo e a sua palavra, ou seja, tem corpo e alma purificado a pessoa que é lavado pela palavra do Senhor. Corpo e alma e espírito lavados pela palavra do Senhor. Em Apocalipse capítulo 22, verso 14, diz assim: vemos a promessa feita para que os que foram santificados pela palavra e pelo sangue de Jesus. Olha o que diz a palavra agora: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e que possam entrar na cidade pelas portas. Só entra para a cidade pelas portas, Nova Jerusalém, aqueles que foram, junto comigo agora, só vai entrar na Nova Jerusalém aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Lavaram as suas vestiduras, seus pecados no sangue do Cordeiro. Que todos os dias possamos nos submeter a esse tratamento de purificação. Sabe o que é um tratamento, Senhor? Que a tua palavra me limpe, que eu possa viver a tua palavra, palavra de purificação, que garante a vida eterna. Todos aqueles que praticam a palavra do Senhor têm a garantia da vida eterna. Amém, amados?